Olá, bem-vindos ao Papiros da História. Hoje falaremos sobre a Alemanha entre os anos de 1933 e 1939. Mas antes de iniciarmos o nosso vídeo, quero fazer um agradecimento especial. O YouTube me informou que no ano passado tive grande audiência em 3 países. Primeiramente no Brasil, segundo Portugal e em terceiro Suécia. Agradeço a todos e desses países que estão acompanhando o canal. De 1925 a 1930, a Alemanha passou de uma democracia para um regime conservador nacionalista. Isto tudo sob a batuta do herói de guerra Paul von Hindenburg. O partido que apoiou um Estado mais autoritário foi o Partido Popular. No entanto, depois de 29, depois da crise da Bolsa de Valores de Nova York, e o início da Grande Depressão, a população alemã passou a apoiar os nacionalistas mais radicais. Então vamos falar agora sobre a escalada de poder do Partido Nazista na Alemanha. Nas eleições de 1928, quando as condições econômicas tinham melhorado após o fim da hiperinflação de 22-23, os nazistas ganharam apenas 12 lugares no Reichstag, isto é, no parlamento. Nas eleições de 1930, eles ganharão 107 lugares, tornando-se o segundo maior partido no parlamento. Após as eleições de julho de 1932, os nazistas vão se tornar o maior partido no Reichstag, com 230 lugares. Mas o partido nazista não conseguiu uma maioria parlamentar até a nomeação de Hitler como chanceler da Alemanha. Este evento é conhecido como Machtergreifung, tomada de poder. Hindenburg mostrava-se relutante em dar qualquer significativo poder a Hitler. Para Hindenburg, Hitler era aquele cabinho austríaco, aquele fazedor de barulhos na rua de Munique. Tinha o verdadeiro desprezo a Adolf Hitler. O ex-chanceler Franz von Papen, apoiado pelo filho do presidente da Alemanha, isto é, do filho de Hindenburg, e Hitler, trabalharam em uma aliança entre os nazistas e o DNVP, o Partido Popular Nacional Alemão, com a intenção de criar um regime autoritário e organizado, de forma que Hindenburg cedesse aos pedidos, isto é, nomeasse Hitler chanceler. As elites alemãs pensavam que poderiam controlar Hitler, fazer de Hitler a sua marionete. Só que o tiro, mais à frente a gente vai ver, sai pela culatra. Dentro deste pensamento, foi nomeado um gabinete ministerial que permitiria que Hitler assumisse o cargo de chanceler, sujeito ao controle dos conservadores tradicionais, sendo que os nazistas seriam uma minoria no gabinete. E em 30 de janeiro de 1933, Hitler foi nomeado chanceler da Alemanha, Reichskanzler, por Hindenburg, sendo que o gabinete ministerial foi dissolvido logo em seguida. O Partido Nazista, ele é um partido com uma estrutura um pouco complexa. Vou falar agora sobre a SA, ou Sturmabteilung, ou Tropa de Assalto. A SA é uma milícia paramilitar nazista, e ela foi criada em 1920. Seu líder era Ernst Röhm. Röhm era capitão do exército alemão e havia lutado na Primeira Guerra Mundial. Os membros da Sturmabteilung também eram conhecidos como camisas pardas, pela cor do seu uniforme. Este uniforme provinha de fardamentos destinados a tropas alemãs que lutavam na Tanzânia, na África, e essas fardas
nunca foram entregues. No fim das contas, os nazistas compraram aquele bando de roupa baratinho. A SA servia principalmente para proteção dos líderes nazistas quando estavam em discurso, em campanha, ou para desestruturar passeatas, campanhas de outros partidos, sendo que o principal inimigo era o Partido Espartaquista, isto é, o Partido Comunista Alemão. Essas duas entidades, nazistas e comunistas, entrarão em choque durante todos os anos 20. Para Hein, a SA seria o futuro exército da Alemanha. Mas Hitler já não via com esses olhos. Para Hitler, a SA não passava de um bando de rufiões. Em 1925, Hitler ordenou que se organizasse uma nova unidade de guarda-costas. Esta unidade passou a chamar-se Schutzkommando. Neste mesmo ano, o Schutzkommando foi expandido para uma organização nacional e renomeado para Sturmstaffel. E durou pouco tempo este nome, e logo foi renomeado para Schutzstaffel, SS. A SS, ela está contida dentro da SA. Ela é uma unidade da SA. Ela não tem identidade própria. Em 1929, Heinrich Himmler tornou-se o chefe da organização. E aos poucos, ele foi expandindo o poder da SS até que ela conseguiu se desmembrar da SA. Após a subida de Hitler ao poder, a SS foi considerada uma organização estatal. Assim que Hitler assume a chancelaria, logo ele sobe um outro nazista, Hermann Göring. Göring havia lutado na Primeira Guerra Mundial como piloto. Ele pertencera à esquadrilha do Barão Vermelho, do Manfred von Richthofen. Göring irá assumir a polícia da Prússia, do Estado prussiano, que é a maior polícia, logo o maior Estado alemão. Então ele vai reorganizar esta polícia. Ele vai dividir a inteligência da parte política e vai encher de nazistas. Em 26 de abril de 1933, Göring refunde esta unidade, mas com um novo nome, Geheimstaatspolizei, em que um funcionário do Correios, que para criar um selo para eles, vai abreviar para Gestapo. Na noite de 27 de fevereiro de 1933, o prédio do parlamento alemão pega fogo. É o incêndio do Reichstag. Os bombeiros, quando entram no prédio, esbarram em um homem seminu com tochas incendiando as cortinas. E este homem gritava: revolução, revolução! Era o holandês comunista Marinus van der Lubbe. Van der Lubbe, depois, quando foi preso, foi levado para a delegacia, tudo, notou-se que Van der Lubbe era um deficiente mental. Detalhe: o prédio do Ministério da Prússia, isto é, onde Göring trabalhava, e o prédio do parlamento alemão, esses dois prédios, são ligados por um túnel. Anos depois, durante o julgamento de Nuremberg, Göring confidenciou para os seus colegas prisioneiros que o incêndio do Reichstag foi a coisa mais fácil que ele conseguiu fazer. Hitler imediatamente proclamou que o incêndio marcava o início de um levante comunista, uma repressão da SA em cima dos comunistas, socialistas e anarquistas foi muito grande. O Göring, ministro da Prússia da polícia, ele também, além de criar a Gestapo, ele criou os primeiros campos de concentração na Alemanha para prender inimigos políticos.
Hitler imediatamente revogou a maioria das liberdades civis dos alemães, incluindo os direitos de reunião e de liberdade de imprensa. Isto foi em 28 de fevereiro de 33. O decreto também permitiu que a polícia prendesse pessoas indefinidamente, sem acusação ou ordem judicial. A legislação foi acompanhada por uma forte propaganda. Evidente, o povo alemão caiu nessa esparrela. Uma das grandes bandeiras levantadas pelos nazistas é o antissemitismo. A perseguição aos judeus aumentou sensivelmente com a subida de Hitler ao poder. Muitos alemães que não eram filiados ao partido nazista tinham simpatias por essas ideias antissemitas e defendiam que deveria haver uma segregação entre os judeus e o resto da população alemã. Em 1º de abril de 1933, Hitler decreta um boicote às lojas semitas, isto é, às lojas de judeus em toda a Alemanha. Em 7 de abril de 1933, Hitler criou a Lei para a Restauração do Serviço Público e Profissional. Esta lei forçava todos os não-arianos a saírem das suas profissões legais e do serviço público. Logo, foi melhorada, proibindo os judeus de exercerem qualquer tipo de profissão. Como parte da motivação para retirar a influência judaica da vida cultural alemã, membros da Associação de Estudantes Nacional Socialista retiraram das bibliotecas todos os livros considerados não germânicos. E no dia 10 de maio teve lugar uma queima de livros em toda a Alemanha. Heinrich Heine, um poeta alemão de origem judaica que viveu no século XIX, tem uma frase que cabe muito bem. Onde se queimam livros, ainda se queimarão pessoas. Stefan Zweig, Thomas Mann, Sigmund Freud, Erich Maria Remarque são só alguns nomes que foram queimados nessas pilhas. Nos meses seguintes, o Partido Nazista inicia um processo chamado Gleichschaltung, coordenação. Este processo é para trazer rapidamente todos os aspectos da vida de seus cidadãos sobre o controle do partido. Todas as organizações civis, incluindo grupos agrícolas, organizações voluntárias e clubes esportivos, tinham sua liderança substituída por simpatizantes ou membros efetivos do Partido Nazista. Em 14 de julho de 1933, a Alemanha foi oficialmente declarada um Estado de partido único. Antes do fim do ano de 33, o Partido Nazista eliminara toda a oposição possível. As únicas organizações que não estavam sob o controle nazista eram ainda o exército e a igreja. Mas o paraíso nazista tinha também seu probleminha, ou os seus probleminhas. Lembra que eu falei no início da SA? Então, com o passar do tempo, a SA, principalmente a figura de Heyn, seu líder, começaram ao quê? A rivalizar com a própria liderança do partido, isto é, Hitler, ao ponto de o partido estar um pouco extremado. Hitler estava muito preocupado com isso, da SA tentar tomar o poder. Hitler queria a Alemanha, uma Alemanha nazista, seguir aquela sua carteirinha, aquele seu livreco chamado Mein Kampf. Ali ele explica tudo. Ele está seguindo a cartilha do Mein Kampf. Só que Heyn está se tornando uma pedra no sapato.
as elites alemãs, tanto militares como civis, econômica, não estão gostando nada. E dão uma prensa em Hitler. Feito, vem cá, o cara. Dá um jeito nessa turminha aí que não rola, não. A gente não vai se segurar. Tá sentindo que o velho, isto é, o Hindenburg, fraco, tá fazendo mais nada, você que tá mandando, mas nós só vamos obedecer a você, legal, 100%, se você der um jeito nesse carinha aí. Isso os militares. Os civis, as elites, praticamente falaram a mesma coisa. Vamos parar de apoiar vocês, pô. Tá tudo bem, você tá levantando a economia, mas, pô, não dá com essa turma de paderneiros aí. Então, Hitler fala a Rem que ele precisa se reunir, na verdade, os dois precisam se reunir, desculpa, para discutir coisas do partido e tentar acertar certas arestas. Só que o que Rem não sabe é que Hitler, Goering, Himmler, Heydrich, isto é, o outro lado do partido, está preparando uma listinha com nomes de lideranças da SA que tem que ser mortas. Tem que matar essa galera para baixar a bola dessa turma da SA. É um expurgo dentro do partido. Este expurgo entra para a história com o nome de A Noite das Longas Facas, que aconteceu entre os dias 30 de junho e 1º de julho de 1934. Hitler fez uma série de execuções políticas dentro do partido e fora. E o interessante é o seguinte, os nazistas aproveitaram também para caçarem aqueles que se opuseram lá em 1923, lá no putsch da cervejaria. Então foram atrás de von Kahr e von Schleicher, que foram assassinados. Este é o resultado do Nacht der Langen Messer, isto é, a Noite das Longas Facas, um expurgo realizado dentro do Partido Nazista. Em 2 de agosto de 1934, Hindenburg morre e Hitler funde os dois cargos, Reichspräsident e Reichskanzler, numa única figura, Führer, líder, isto é, nele mesmo. Ele passa a ser conhecido como Führer. E as Forças Armadas juram lealdade a Hitler. No verão de 1936, ocorrem os Jogos Olímpicos de Verão. Os Jogos forneceram um palco para a estética nazista e foram utilizados como veículo de propaganda pelo regime. Os organizadores dos Jogos de 36, isso é, os nazistas, fizeram uma coisa que até hoje se reproduz todo o ano olímpico, que é o cortejo da tocha olímpica. Você vê, o cortejo da tocha olímpica é uma criação nazista. Pela primeira vez, mais de 41 países puderam acompanhar os jogos através do rádio. E foi realizada a primeira transmissão dos Jogos Olímpicos pela televisão. Essa transmissão foi efetuada por 2 companhias alemãs, a Telefunken e a Fers. A programação durou 138 horas contínuas de transmissão. Os jogos foram abertos com grande pompa no estádio de Berlim por Hitler. E Hitler esperava que todos os atletas alemães, os arianos, ganhassem todas as medalhas. Se ferrou. Um pequeno grupo de atletas negros norte-americanos, liderados por Jesse Owens, conquistou a maioria das medalhas do atletismo, que é a modalidade mais importante dos Jogos. Owens ganhou 4 medalhas de ouro nos 100 metros, 200 metros, revezamento 4x100 e salto à distância. Nota de rodapé. 2 atletas americanos de origem judaica, quer dizer, judeus, foram retirados da equipe de revezamento 4x100, porque
Hitler falou que judeus não poderiam competir porque eram seres inferiores. Esses atletas são Martin Glickman e Sam Stoiler, e foram substituídos por Ralph Metcalfe e Jesse Owens. Durante os Jogos Olímpicos, os nazistas tiraram da cidade olímpica e dos arredores qualquer referência ao antissemitismo. Hitler não criou o antissemitismo. O antissemitismo na Alemanha já é uma coisa velha, antiga. Ele apenas transformou o antissemitismo em instrumento do Estado. Em 15 de novembro de 1935, o Reichstag promulga as leis de Nuremberg. As leis de Nuremberg são claras. Tem a lei para a proteção do sangue alemão e da honra alemã, as quais proibiam os casamentos, as relações sexuais fora do casamento entre judeus e alemães, o emprego de mulheres alemãs em casas judias, sendo que essas mulheres não poderiam ter menos de 45 anos de idade. A lei da cidadania do Reich, a qual estabelecia que apenas aquelas pessoas com sangue alemão ou sangue relacionado eram elegíveis para serem cidadãos do Reich. Restantes eram classificados como sujeitos do Estado, sem qualquer tipo de direitos de cidadania. Um decreto suplementar com as definições sobre quem era considerado judeu foi publicado a 14 de novembro, e a lei da cidadania do Reich entrou em vigor naquele mesmo dia. As leis foram expandidas a 26 de novembro de 1935 para incluírem os ciganos e os negros. Este decreto suplementar definia o povo cigano como inimigo do Estado racial, a mesma categoria do povo judeu. A partir daí, ficou fácil a perseguição aos casais mistos, isto é, entre casamentos entre judeus e não judeus. Tanto que era normal as casas dessas famílias serem invadidas, as pessoas levadas para fora e postas em cartazes na frente dizendo: eu manchei o sangue alemão. Muito comum. Todo o aspecto social, cultural alemão agora estava sob o poder nazista. Crianças tinham livros especiais para lerem. Era o Cogumelo Envenenado, que mostrava o povo judeu como sendo um cogumelo que está ali para envenenar a todos. Nas escolas eram mostradas as diferenças entre um judeu, um semita, um negro e um ariano. Em 7 de novembro de 1938, Herschel Grispan, um alemão de origem judaica que morava na França, que estava na França, comprou um revólver e uma caixa de balas. Ele dirigiu-se à embaixada alemã em Paris. Lá, pediu para ver um responsável pela embaixada e foi levado para o gabinete de Ernest von Rath. Grispan não conversou, sacou o revólver e disparou 5 tiros contra von Rath. Von Rath morre. Este foi o modo que Grispan teve de protestar contra o que estava ocorrendo com os judeus na Alemanha. A família de Grispan estava sendo deportada para a Polônia. Só que tem um problema aí. Von Rath era um diplomata, né? Ele era das relações exteriores, e ele era antinazista. Ele já estava sendo observado pela Gestapo. Infelizmente, Grispan matou o alemão errado. A notícia da morte de von Rath chegou a Hitler
no momento que ele estava comemorando o aniversário do putsch da cervejaria. Após intensas discussões, Hitler deixou o jantar sem fazer o seu discurso habitual. Joseph Goebbels, ministro da propaganda alemã, fez o discurso no lugar de Hitler e comentou: o Führer decidiu que as demonstrações não devem ser preparadas ou organizadas pelo partido, mas devem acontecer de forma espontânea. Que demonstrações são essas? É perseguição à população judaica. O governo logo estava preparando um grande pogrom, isto é, uma grande perseguição, um grande massacre à população judia. A polícia recebeu ordens para não interferir nos motins e também recebeu ordem para invadir as sinagogas, procurar os arquivos para futuramente prender os judeus adultos saudáveis, que não fossem velhos, claro, né? Todos eles seriam enviados para campos de concentração. Na noite de 9 de novembro de 1938, acontece o Kristallnacht, ou Noite dos Cristais Quebrados. O que é isso? Que evento é esse? É um grande pogrom, uma grande perseguição à população judaica que ocorreu em todo o território alemão. Casas, hospitais e escolas judias foram invadidas, pilhadas e destruídas pelos nazistas. Não só o nazista que está usando a fardinha, mas a população alemã que apoiava. Mais de 1000 sinagogas foram incendiadas, 95 só em Viena, na Áustria. Mais de 7.000 negócios foram arrasados e danificados. 91 judeus foram mortos. E de 25 a 30.000 pessoas foram presas e levadas para campos de concentração. Os nazistas ficaram com medo, porque logo veio a conta das seguradoras, das lojas destruídas, das propriedades destruídas. Aí o que é que Hitler faz? Não, quem vai pagar não tem que ser pagar a vocês, não. O judeu é que vai ter que pagar o prejuízo que ele sofreu. Neste período na Alemanha, era muito fácil você chegar em qualquer cidade de médio, pequeno porte e você encontrar placas na entrada da cidade avisando: esta cidade está livre de judeus, não temos nenhum. Aos judeus, as grandes cidades, né, lembra as leis de Nuremberg, eram proibidas até sentar em banco, havia banco para judeus. Lembra um pouco o racismo americano, né? Racismo é racismo, não importa, né? Nos americanos, e na África do Sul, você tinha aquilo: bancos para pretos, bancos para brancos. Banheiros para brancos, banheiros para pretos. Em 18 de julho de 1937, é inaugurada a grande exibição da arte alemã em Munique. Ela foi visitada por apenas 420.000 pessoas. Essa grande exposição de arte alemã era inspirada nas artes clássicas grega e romana, vistas por Hitler como uma arte cuja forma exterior encarnava um interior racial ideal. Deveria, além disso, ser compreensível para o cidadão médio, isto é, medíocre, mediano, arte para a mediocridade. Esta arte deveria ser heróica, grandiosa e romântica. No dia seguinte, em 19 de julho de 1937, os nazistas também inauguram em Munique a exposição de arte degenerada. Esta exposição exibiu 650 obras confiscadas de 32 museus alemães. Quem estava contida como arte degenerada? Bauhaus, dadaísmo, cubismo, expressionismo, futurismo, fauvismo, impressionismo, nova objetividade e surrealismo. Além, claro, de todas as obras de artistas de origem judaica. Esta exposição teve a visita nada mais de 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas foram
beber da arte degenerada. Agora vamos falar sobre o Lebensraum, o espaço vital. De onde surgiu esta ideia que Hitler tanto ficava cacarejando? Vamos lá. Friedrich Ratzel, que é um geógrafo e etnólogo, ele é o criador do termo Lebensraum, espaço vital, e Politgeografie, geografia política. Para Hetzel, Ratzel, promover a história significava, em primeiro lugar, acelerar a luta pela vida, a seleção natural entre as comunidades humanas ou estados, melhor sentido darwinista social. As ideias de Hetzel caem como uma luva para os nazistas. E olha que Hetzel é um escritor, é um autor do século XIX. Então, para os nazistas, a criação de um Estado racial pan-germânico, estruturado de acordo com a sua ideologia nazista, claro, garantiria a supremacia da raça ariano-nórdica, uma grande expansão territorial na Europa Oriental, a aniquilação mundial de judeus, além de outros grupos considerados indignos e inferiores. Quer dizer, quem não fosse exterminado de primeira, ficaria como escravo, trabalharia como escravo até morrer. Em março de 1936, Hitler começa o seu grande plano de Anschluss. Ele vai ordenar a ocupação do território da Renânia pelo exército. A ocupação da Renânia e sua militarização estava proibido pelo Tratado de Versalhes. Em março de 1938, Hitler anexa a Áustria à Alemanha com apoio do partido nazista que existia lá. É o chamado Anschluss. Em abril de 1938, sob o lema Ein Volk, ein Reich, ein Führer, um povo, um reino, um líder, é feito um plebiscito e fala, não, nós estamos com Adolfo, Adolfo nosso líder, Adolfo acima de tudo. Hitler passou a reivindicar também a anexação da região dos Sudetos na Tchecoslováquia. Esta região era habitada por 3 milhões de alemães. E logo os nazistas acusaram falsamente os tchecos de violência e opressão a esta população. Para discutir essa questão, convocou-se em setembro de 1938 uma reunião entre os líderes da Inglaterra, França, Itália, Alemanha em Munique, para discutir o que fazer ou não com os Sudetos. O interessante é que a Tchecoslováquia não foi convidada a participar de uma coisa que tiraria parte dos seus territórios. É o chamado o Acordo de Munique. No fim desse acordo, Neville Chamberlain, o primeiro-ministro inglês, tem uma nota dada por Hitler dizendo em que ele não tem mais nenhum interesse territorial na Europa. Ele não vai mais invadir, pegar mais nenhum território. Em março de 1939, Hitler termina de ocupar toda a Tchecoslováquia. No dia 27 de agosto de 1939, o mundo acorda chocado. A Alemanha e União Soviética assinaram um pacto de não agressão. É o pacto Ribbentrop-Molotov. O acordo não somente garantia a neutralidade da União Soviética caso a Alemanha invadisse outro país, como havia uma cláusula lá secreta que estabelecia que a Polônia seria invadida também pelos russos, logo seria fatiada entre a Alemanha e a União Soviética. Hitler começou a exigir da Polônia um acordo comercial que incluía a construção de uma linha ferroviária e militarização da cidade portuária de Danzig. Isto, claro, foi negado pela Polônia. Pouco tempo depois,
Em 1º de setembro de 1939, tropas alemãs invadem o território polonês pelo oeste. Os governos da França e Inglaterra entregam ultimatos à Alemanha avisando que esta deveria retirar suas tropas da Polônia. A Alemanha não responde. E no dia 3 de setembro de 1939 é declarado guerra à Alemanha. Assim, começava a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra duraria 6 anos e um dia, com aproximadamente 85 milhões de mortos. Eu espero que tenham gostado. Se gostou, dá um like. Se não gostou, dá um dislike. Fiquem com Deus e até a próxima.